Nosso curso de teologia, curso básico em teologia. Olha, hoje nós vamos trabalhar uma matéria muito importante que é a cristologia. Do que se trata a matéria cristologia? Qual é a sua complexidade? Pronto, a cristologia é o estudo sobre Cristo, tá? Então, a primeira coisa importante de se perceber nesta matéria é que o intuito dessa matéria é estudar a pessoa de Cristo. Então nós vamos hoje caminhar por essas revelações que a Bíblia nos fornecem sobre a pessoa de Cristo, tá? Então vamos já começar aqui o nosso assunto propriamente dito, e eu quero começar com o nosso material. Esse material será enviado para todos vocês, que é a nossa apostila, o nosso módulo. E nesse módulo você vai estar aprendendo sobre essa matéria tão importante que é a cristologia, tá certo? Deixa eu só pegar aqui um retornozinho aqui, ok. Muito bem, então pessoal, essa matéria ela tem como objetivo apresentar a humanidade de Cristo, bem como também a sua divindade. Então a cristologia é o estudo do Cristo, no aspecto da sua natureza humana e da sua natureza divina. Esse é um dos assuntos mais difíceis de toda a Bíblia Sagrada. Esse assunto foi discutido durante muito tempo, no período dos pais da igreja, no século II, século III, século IV. Então, durante muito tempo se discutiu sobre a pessoa de Cristo. Durante muito tempo se discutiu sobre a pessoa de Cristo. E é importante esse estudo, por quê? Porque você está estruturando a sua visão sobre o assunto e, ao mesmo tempo, se preparando apologeticamente para a defesa da fé, da sua fé no Cristo Deus, no Cristo que tem poder para perdoar pecados, o Cristo que é mais que um profeta, o Cristo que é mais que um homem e foi mais que um homem também. Então esse é um dos objetivos da nossa aula hoje, ok? Muito bem, então já na primeira página da sua apostila nós temos umas definições importantes a tratarmos. Começaremos então falando sobre a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, tá? Jesus é a figura central de toda a história do mundo. Esta não pode esquecer-se dele enquanto se lembrar da história, pois a história é a história de Cristo. Lembrando que a história se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a história, Cristo é o centro da história bíblica e passou também a ser referência na história mundial. Amém? Então, a matéria que estudaremos hoje é a cristologia. Muito bem, meus irmãos, então a cristologia tem como fundamento objetivo estudar as duas partes da natureza de Cristo, ou as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. A palavra cristologia é a junção de duas palavras, logia, que vem de logos, que é tratado, estudo, palavra, e o outro termo que é Christos, que é uma tradução grega da palavra Messias no hebraico. Então, Christos é a tradução grega da palavra Messias no hebraico. Então, cristologia é o estudo sobre Cristo, ok? Então, a primeira coisa que percebemos ao pegarmos nosso material é que a pessoa de Cristo primeiro se apresenta com o requinte da sua humanidade. Então, o que há de mais revelador do Deus entre nós, o Deus encarnado, está na sua humanidade.
Então nós vamos começar por aqui, tratando um pouco sobre a humanidade de Cristo, tá bem? Então você pode recolher o seu material, a sua apostila aí, acompanhar comigo, pois faremos algumas leituras e também utilizaremos alguns slides, tá bem? Então a primeira coisa que precisamos compreender é que a natureza humana de Cristo é muito defendida pela palavra de Deus, é muito apresentada pela palavra de Deus. Observe que a humanidade de Cristo pode ser encontrada em inúmeros textos bíblicos. E aí eu queria que você olhasse já o primeiro ponto da sua apostila, onde nós vamos ver o Jesus Cristo, que também era homem. O Cristo homem, o Deus homem. Então a primeira parte da apresentação da nossa aula de hoje é sobre a humanidade de Jesus. A Bíblia declara em alguns textos, por exemplo, Atos capítulo 2, verso de número 22. Jesus Nazareno, varão aprovado. Atos 22, 2 fala sobre a pessoa humana, a natureza humana de Cristo. Ao passo também que você pode encontrar em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5, a seguinte afirmativa: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em alguns outros textos, Jesus se apresenta como o Filho do homem, o Filho do homem. Então, nessa primeira etapa do nosso estudo de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a natureza humana de Cristo. Então, Jesus ele é apresentado pela Bíblia como Filho do homem, como varão aprovado, como mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, homem. A letra B do nosso material fala sobre o corpo de Cristo. Jesus possuía um corpo. E aí você pode ver em Lucas capítulo de número 34, versículo de número 19, quando Jesus se apresenta aos discípulos depois de ressurreto, e os discípulos ficam atônitos. Alguém dentre os discípulos, que nós conhecemos como Tomé, fica totalmente incrédulo e também possuído de grande temor. E Jesus diz neste verso, capítulo de número 24, versículo de número 39, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, mesmo depois de glorificado, Jesus continua com o corpo, obviamente, não mais um corpo limitado, não mais um corpo fadado aos limites humanos, às necessidades humanas, mas agora um corpo glorificado. É muito importante nós percebermos isso, porque uma das coisas que difere Cristo dos demais personagens da Trindade é que Jesus ele tem um corpo. Apesar do corpo ser glorioso, glorificado, que transcende os limites da matéria, o fato é que uma vez que Jesus se encarnou, Jesus sempre terá essa condição, essa natureza. Isso é muito importante para nós na nossa aula de hoje. Amém? Então Cristo sempre terá um corpo, Jesus sempre será Jesus uma vez que encarnou. Antes de ser Jesus encarnado, ele sempre foi Deus. Amém? Então, uma vez encarnado, Jesus continua com o seu corpo. Observe, Mateus 28, 18, Jesus sentiu fome, são questões inerentes ao corpo. Mateus 8, 24, está na sua apostila, ele também sentiu sono. Em João capítulo 19, verso 28, Jesus sentiu sede. E João capítulo de número 4, verso de número 6, Jesus fadigou-se, cansou-se. São todos os elementos que compõem a certeza que nós temos que ter que Jesus foi homem. A sua natureza humana é uma realidade expressada na Bíblia Sagrada. Então, Jesus era homem, letra A. Letra B, Jesus possuía um corpo humano. E letra C, Jesus possuía uma alma
racional. Jesus possuía uma alma racional. Observe os textos que compreendem, que fundamentam essa dinâmica. Primeiro, Jesus sentiu tristeza. Isso você encontra em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 34. Então, são sentimentos provenientes de uma alma racional. Jesus crescia em sabedoria, como diz Lucas, capítulo de número 2, verso de número 40 e também 46 e 52. Jesus amava e ama até hoje, mas dentro do aspecto da revelação para a época, Jesus amava. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 21, João 11, versículo de número 3 e por aí vai. Jesus deu como oferta pelo pecado. Jesus entregou a sua vida como oferta pelo pecado. Que mais? João capítulo de número 2, verso 13 e 16, Jesus indignava-se. Então são elementos que comprovam a natureza humana de Cristo e a sua alma racional. Jesus sentiu o que nós sentimos, sentiu na pele para poder fazer sentido o seu sacrifício enquanto ser humano pelos nossos pecados. Estamos, mais uma vez, lembrando, estamos trabalhando sobre a natureza humana de Cristo. Nossa matéria é a matéria cristologia. Na letra C desse primeiro ponto, Jesus possuía ascendência humana. Jesus tinha a sua árvore genealógica. Olha aí, capítulo de número 4, verso de número 4 de Gálatas. Jesus veio descendente, ou nasceu de mulher. Ele também foi feito semente de Davi. Está tudo na sua apostila. Romanos capítulo de número 1, verso de número 3. Mateus capítulo 1, verso 1. E Atos dos Apóstolos capítulo 3, verso 22 e verso 23. Então Jesus possuía uma ascendência humana. Então é muito importante que a gente compreenda essa parte da natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo, ok? Já no slide, quero chamar a sua atenção aqui para o slide, o primeiro slide é a pessoa de Cristo, tá? Que você vai ver agora. Então, como devemos estudar a pessoa de Cristo? Devemos estudá-la com a razão. A redenção do pecado da humanidade deveria ser efetuada por meio de um mediador que une em si tanto a natureza humana quanto a divina, para que possa reconciliar Deus com o homem e o homem com Deus. Então, é importante percebermos que, ao estudarmos a pessoa de Cristo, temos que compreender que Cristo, sendo mediador entre Deus e os homens, ele precisava ter essa qualificação diferenciada de todos os seres humanos, mas também ele não deixou de ser Deus, apesar da condição humana. Ok? Pronto. Vamos aqui ao próximo slide. E a gente vai ficar conectando os slides à nossa apostila, ao nosso material. Tudo bem? Conectando os slides à nossa apostila. A doutrina de Cristo aí, no seu slide, dá uma olhadinha. Perguntas normativas. Você vê aí, pode prestar atenção. Eu já quero explicar algo importante sobre o que é questões normativas na Bíblia e o que são questões narrativas. Precisamos entender que o texto bíblico se divide em duas partes: as questões narrativas e as questões normativas. Então o texto bíblico se divide em duas partes: doutrinas normativas e textos históricos narrativos. Isso é muito importante. Você tem que compreender isso para saber entender qual é a parte da Bíblia que é aplicada aos nossos dias, ok? Olha o seu slide. Na história da doutrina, as crenças defendidas para a solução no início
são apenas gradualmente precipitadas e cristalizadas em fórmulas definidas. Então, a doutrina bíblica, ela é um conjunto de crenças que são definidas, normatizadas, né? E depois cristalizadas. São fórmulas definidas. A primeira pergunta que o cristão ou os cristãos naturalmente faziam a si mesmos era: o que pensais vós do Cristo? Então é a pergunta que o próprio Jesus fez aos seus discípulos, capítulo de número 22, verso 42. E também a pergunta que todos nós temos que nos fazer: quem é Cristo para cada um de nós? Quem é Cristo para você? Cristo é apenas uma pessoa histórica? Foi apenas um profeta? Cristo foi apenas um homem que viabilizava a melhoria na vida das pessoas, que fazia milagres? Ou Cristo foi um Deus que vestiu-se de maneira pseudo-humana? Ou Cristo foi um homem de verdade sem perder a essência de Deus? Sabermos quem é Cristo para nós é fundamental para a manutenção de uma fé saudável em nossa vida aqui na Terra. Portanto, é muito importante que você observe esse primeiro slide e responda essa pergunta: quem é Jesus para você? Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Disse Wayne Grudem: Jesus Cristo foi plenamente Deus e homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Então, o grande teólogo da teologia sistemática, Wayne Grudem, define e nos dá essa direção importante aqui, ok? O próximo slide que vai aparecer para você aí agora é uma figura, né? As duas naturezas de Cristo. Olha que figura muito interessante. Por um lado você vê a parte humana, a natureza humana, e pelo outro lado você vê a natureza divina. Observe que ambos fazem parte de uma conexão direta com o ser de Jesus, o ser de Cristo que está no centro aí da imagem. Então nós temos aí um exemplo, uma imagem que demonstra as duas naturezas de Cristo. Vamos voltar agora para a nossa apostila, mais uma vez. E agora nós vamos falar sobre o ponto 2. Por quê? Porque essa imagem que vocês acabaram de ver, eu concluirei a aula com ela, ok? Então, ponto 2 da nossa apostila: a divindade de Jesus Cristo. Vamos lá. Letra A. Pelo nome, como é que eu posso provar a divindade de Jesus Cristo? Pelos nomes divinos que eles são atribuídos. Então você vê ali que é atribuído, letra A, né? O primeiro e o último, você vê isso em Apocalipse 1,17. Você compara também com Isaías capítulo de número 41, verso de número 4. Ele é também chamado de Santo, o Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 14. E o profeta Oséias também, capítulo de número 11, verso de número 9. Então, na letra A, você percebe que a gente compreende a divindade de Cristo pelos nomes que ele carrega, que são inerentes apenas a Deus. Aqui, por exemplo, em Atos 4, 33, Jesus é o Senhor. Senhor aqui, no grego, é Kyrios, mas no hebraico é Adonai. E Adonai quer dizer dono. É o mesmo termo usado para Deus. Em Mateus 16, 40, 43, Marcos 14, 61, Jesus é tido como o Filho de Deus. Já em Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 8, ele é tido como o próprio Deus. E aí nós temos Romanos 9, 5, Tito, capítulo de número 2, verso de número 13, e assim sucessivamente. Então Jesus recebe vários nomes que o qualificam para além de um homem apenas, de um ser humano apenas. Na letra B, nós percebemos que Jesus ele pode também ser reconhecido pelos atributos divinos que ele carrega. Os atributos divinos que ele carrega.
Então, Jesus, em Isaías capítulo 9, verso número 6, é Pai da eternidade. A mesma coisa se repete em João 8, 52, 58, né? Se repete também em Malaquias capítulo 5, verso 2. Então, Jesus é Pai da eternidade. Isso é muito importante, tá? Na letra B aí nós temos a imutabilidade. Então, é outra característica, outro atributo que só Deus carrega. Nenhum ser humano carrega. Só Deus é imutável. Então, Hebreus capítulo de número 1, verso de número 11 e 12, e também o capítulo de número 13, verso de número 8 de Hebreus. Então, só Deus é imutável. É um atributo que Deus tem e que só Ele pode administrar. Nenhum outro ser na face da terra poderia comportar, gerir, né, tamanho poder. Só Deus. Então, Cristo também recebe essa qualificação, esse atributo que é inerente à pessoa de Deus. Ademais, na letra C, D e E, ele é onipresente, onisciente e onipotente. E todos os textos que estão aqui compreendem essa maravilhosa revelação de Jesus Cristo. Ok? Então, Cristo tem atributos divinos. Atributos divinos. Todos nós sabemos que os seres humanos carregam também atributos divinos. Mas os atributos divinos que os seres humanos carregam são atributos comunicáveis, ou seja, que Deus comunicou com o ser humano. Deus comunicou com o ser humano atributos da sua própria essência. Por exemplo, a capacidade de amar, a capacidade de governo, a capacidade de persistir, são atributos inerentes à natureza de Deus. E só Deus tem essa capacidade de transferir atributos. Então existem atributos da natureza de Deus que nós seres humanos carregamos. Mas quando fala de Cristo e dos textos que acabei de mencionar aqui, nós percebemos que existem uma outra lista de atributos de Deus que só Deus pode carregar, só Deus pode comportá-los. E, por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, atributos de Deus que também são apresentados a Jesus, a sua eternidade, a sua imutabilidade. Então isso difere Jesus de todos os outros seres humanos. Isso faz com que nós tenhamos uma certeza, biblicamente falando, que Jesus é mais do que um ser humano apenas. Jesus também era divino. Outra coisa importante na letra C da sua apostila, pelo culto divino que ele era atribuído. Mais uma coisa importante que nós precisamos compreender, que Jesus era mais do que homem. Jesus recebeu o culto. É bem verdade que em alguns momentos Jesus rejeitou algumas adorações, alguns reconhecimentos recheados de bajulação que poderiam em algum momento ofuscar aquilo que Deus ou que Jesus queria apresentar na sua encarnação e na sua missão. Mas quando pessoas de maneira autêntica, verdadeira, se prostraram e adoraram, Jesus permitiu, o que não é adequado e não é permitido a nenhum outro ser senão Deus, senão seria idolatria. Então nessa letra C a gente vai ver alguns exemplos de cultos que Jesus aceitou e recebeu. Mateus capítulo de número 4, verso de número 10, acontece um culto ali, um culto sobrenatural, né? É quando os anjos vêm e adoram ao Senhor depois da tentação. Então observe aí, como é que pode, se Cristo fosse apenas um homem e apenas tivesse a sua natureza humana como nós temos, nós teríamos que rasgar esse texto da Bíblia, pois esse texto diz que depois que Satanás se retira, os anjos do Senhor
vêm e adoram a Jesus. Olha que coisa interessante, né? Então, todo homem que recebeu adoração pagou o seu preço alto. E Jesus não. No início do seu ministério, ao invés de começar errado, na verdade, a vida de Cristo e o ministério de Cristo só vai crescendo, só vai tendo mais sucesso dentro do propósito que lhe foi proposto. Jesus também aceitou a adoração em João capítulo 13, verso 13. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia. Em Mateus capítulo de número 14, verso de número 33, bem como também em Lucas 24, verso de número 52. Então Jesus, ele aceitou a adoração. E isso é uma questão que só a Deus compete. Então, ou nós temos aqui uma idolatria respaldada na Bíblia, ou nós temos um Deus se revelando no homem, né? E sem confundir a missão de Cristo, em alguns momentos ele recebe adoração. A igreja primitiva também o adorava, letra C. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 59. Então, a igreja primitiva adorou, prestou culto a Jesus, o que nos leva a entender que Jesus não rejeitou a adoração que alguns prestaram a ele. Lembrando, aqueles que prestaram de coração, aqueles que prestaram sem bajulação, sem politicagem. Aqueles que o adoraram em alguns momentos pontuais do seu ministério na terra, essa adoração fora recebida pelo Senhor. E isso qualifica Jesus, para além de um homem apenas, mas isso qualifica Jesus como um ser divino, ok? Então nós temos aí vários elementos importantes que mostram, que provam que homens no período do Cristo humano encarnado adoraram ao Senhor e que depois do Cristo glorificado e ressurreto, né, e depois de ter subido ao céu, a igreja continuou usando o nome dele como argumento de culto em seus ambientes de culto. Então, o nome do Senhor continuou sendo adorado. Isso é muito importante porque qualifica o divino que há no Cristo que se revelou, morreu e ressuscitou. Ok? Outra coisa importante que qualifica a divindade de Jesus, a letra D aí da sua apostila, é as obras divinas que só um Deus poderia fazer. As obras divinas que são atribuídas a Cristo. Olha aí. Eu não estou falando dos milagres. Não estou me referindo apenas aos milagres. Outros profetas também operaram milagres. Eu estou falando de coisas muito peculiares, muito específicas. E a primeira que eu quero apresentar, a letra A da sua apostila, é o Criador do Universo. Ora, qual homem na história, qual profeta da história teve tamanha atribuição? Eu não conheço. Mas a Cristo, nós temos João, capítulo de número 1, verso de número 3. O Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 3 diz: nada do que foi feito se fez, sem que tenha sido feito por ele, ou sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você encontra também em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 16, bem como também Hebreus 1, 10 e Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Então são características, ou é uma grande característica da divindade de Jesus, Criador do universo. O Criador é uma das definições dadas dentro do judaísmo para o próprio Deus. Então, quando isso é atribuído a Cristo, nós percebemos uma conexão sobrenatural entre Jesus, né, o Jesus revelado, e a divindade ou o divino que há nele, o que o equivale ao próprio Deus. Uma outra qualificação importante é que ele é o provedor. E isso você encontra em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 17, bem como também em Hebreus, capítulo de número 1,
versículo de número 3. Só Deus é provedor, irmãos. Só Deus provê do nada as coisas. Mas a Cristo também é atribuído esse título, provedor. A outra questão muito séria que qualifica Cristo acima de qualquer profeta, acima de qualquer ser humano, é perdoador de pecados. Olha o que diz Marcos, capítulo de número 2, do verso de número 5 ao verso de número 11. Esse texto mostra Cristo perdoando pecados. Pergunta que não quer calar. Para aqueles que são unicistas, alguns judeus messiânicos e até os mesmos ortodoxos, como lidar com esses textos que apresentam Cristo perdoando pecados? Será que foi aberta uma exceção na revelação profética bíblica para que um homem pudesse perdoar pecado e exercer um atributo divino? Obviamente que não. Seria ilegal, incoerente, anti-exegético. Mas Cristo tem em várias passagens afirmações dele mesmo que ele poderia perdoar pecados. E também na letra de número D nós temos o doador da vida. É outro título atribuído à pessoa de Jesus. Em João capítulo 5, verso 21, 28 e também o verso de número 29, Jesus se apresenta como aquele que dá a vida, que doa a vida. Bem como também em João 6, 39 ao 44, Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 21. Então nós temos aí o Cristo doador da vida. E um outro título também, que está na letra E da sua apostila, que é atribuído a Cristo, é: Jesus julgará os vivos e os mortos. Meu Deus! Será que um ser humano ou qualquer outro ser no universo terá tamanha qualificação? Julgar os vivos e os mortos? Pois em Mateus capítulo de número 25, verso 31 a 33, em João capítulo 5, verso 22 a 23 e outros textos mais, nós encontramos Jesus, com essa qualificação, com esse poder de julgar os mortos e também os vivos. Então são atribuições que mostram, que comprovam a divindade do nosso Cristo. Eu quero voltar para os nossos slides agora, que vai aparecer para você aí na sua tela, O próximo slide vai falar sobre características da humanidade de Cristo. Eu vou passar um pouco esses aqui eu vou passar um pouquinho, tá bem? Observe que são muitos textos importantes, muito conteúdo importante para você. A humanidade de Cristo, suas características. Ele nasceu, seu nascimento virginal, tem vários versículos aí. Possuía o corpo humano, como eu já falei. Possuía uma mente humana, então, características humanas de Cristo. O slide está aparecendo, só vai aparecer, é claro, para os alunos do curso teológico, Outras características da humanidade de Cristo é que Jesus possuía uma alma, bem como também Jesus possuía emoções. E aí nós temos vários textos: João 12, 27, João 13, 21, Mateus 26, 38, Hebreus capítulo 5, verso 7. São textos que mostram a humanidade de Cristo, a alma e a sua sensibilidade emocional, que são características de homem. As pessoas próximas de Jesus consideravam apenas como humano. Então, voltando ao tempo e ao público primário, que é o público da época de Cristo, as pessoas da época de Cristo compreendiam e entendiam apenas a partir da ótica humana. Não havia na época, a princípio, não havia uma percepção divina em Cristo para os seus contemporâneos da época. Isso foi se consolidando com o passar do tempo. E tudo isso mostra a humanidade de Jesus. Falamos um pouco sobre a divindade, estamos falando agora sobre a humanidade, fazendo aqui uma síntese.
já que já falamos também sobre a humanidade no início, ok? Então, observe que no próximo slide aí, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Primeiro, para possibilitar uma obediência representativa. Então, Jesus veio para ser o nosso exemplo. Por isso ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Então Jesus ele veio para praticar uma humanidade, uma obediência que nos representasse e que nos inspirasse, tá bem? 2. Jesus também veio ser um sacrifício substitutivo. Se Jesus não fosse plenamente humano, o sacrifício da cruz não valeria. O sacrifício da cruz seria um pseudo-sacrifício, uma encenação divina. Se Jesus fosse só Deus e tivesse que padecer na cruz, não haveria veracidade no sacrifício apresentado na cruz. Isso é muito importante. Então ele precisava ser 100% homem, ter o corpo humano, ter as condições humanas. É óbvio que no slide anterior eu não falei, mas Jesus ele é impecável, ou seja, uma característica do Cristo humano é a sua impecabilidade. Muito cuidado aqui. Eu já vi pregadores famosos dizer que Jesus poderia pecar e, caso contrário, as tentações que lhes vieram seriam mentira, não seriam reais, se ele não pudesse pecar. Porém, se nós defendemos a doutrina, a visão cristológica, o estudo da cristologia, de que Cristo é 100% homem e 100% Deus, em algum momento a gente defender uma ideia de que Cristo pudesse pecar, a gente está nesse momento ferindo a divindade de Cristo. Então aí acende-se uma luz vermelha, não é mais nem uma luz amarela, é uma luz vermelha. Como alguém pode defender e pregar em um grande congresso, e falar que Jesus venceu o pecado, mas ele poderia cair, e ainda afirmar que para que a tentação fosse verdadeira, Jesus poderia sim ter pecado? É um ataque à divindade de Cristo, é uma heresia essa afirmação. Uma das características de Cristo, como já falamos, é que ele carrega as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, como Jesus poderia pecar se o divino não sai dele? Se ele continua sendo Deus, apresentando-se como homem? Então, essa é a grande questão que nós precisamos tomar muito cuidado. Então, nós temos textos aqui que provam a impecabilidade de Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo de número 2, verso de número 40, João 8, 46, sem pecado, sem nenhuma mácula, Nós temos também Atos capítulo 2, verso de número 27. Então são textos que mostram, e muitos outros textos. Está aí no seu slide, para quem é aluno aqui do curso, está aparecendo o slide para você aí. Coloca o slide de novo aí, veja o slide, tá bem? A humanidade de Cristo e características que definem essa humanidade, tá bem? Mas mesmo sendo homem, mesmo tendo uma alma, mesmo tendo emoções humanas, mesmo sendo visto pelos seus da época como homem, e ter as limitações humanas, corpo e tudo mais, dor, sono, como já falamos, ele tinha a impecabilidade como definidor da sua essência divina. Ele não poderia pecar. Isso significa dizer que a tentação não foi verdadeira? Jamais. Na humanidade dele, ele foi tentado de verdade. Mas o que há de divino nele, com certeza o impediria ou não viabilizaria o concretizar do ato do pecado. O fato dele ter o divino e ter impecabilidade não significa dizer que ele possa ser livre da tentação do pecado. É aí que está a grande questão que muita gente se perde. Tá bem?
Então, fica essa orientação para nós aí, nesse slide aí, ok? Muito bem. No segundo slide, nós acabamos de falar, ou no próximo slide, né? Nós acabamos de falar sobre a possibilidade de uma obediência representativa. Falamos sobre ele tinha que ser homem para que o sacrifício fosse realmente perfeito e eficaz, pois o sacrifício era na carne, né? Ele tinha que ser o mediador entre Deus e os homens, portanto ele tinha que ser homem, né? E ele tinha que cumprir o projeto original do homem dominar a criação. Deus entregou a criação ao homem. Quando Deus faz o Adão, Deus diz: Adão, governe sobre todas as coisas, domine sobre todas as coisas. Esse foi um imperativo de Deus a Adão, a primeira ordem de Deus a Adão: domine. Quando Adão cai, seduzido pelo pecado de Satanás, Adão desgoverna, perde o governo da criação. Por isso que quando Cristo vem, ele vai submeter a ele as forças da natureza, as forças demoníacas, os demônios, as doenças, tudo aquilo que a queda de Adão desarranjou, né? Desequilibrou. Jesus vem como homem, dominando sobre todas essas forças, tanto da natureza como as forças espirituais, para mostrar que o propósito de Deus ainda está de pé. E o propósito de Deus é que o homem governe. Muito bem. Então, essa é a primeira perspectiva que nós temos que ter do nosso estudo hoje sobre Cristologia. Tá bem? Olha só. Outra coisa importante do nosso estudo, olha o próximo slide aí. A origem humana de Jesus, o Deus homem. Olha aí, próximo slide, tá? Antes de ser um homem, Jesus era Deus. E sua humanidade é compreensível em muitos aspectos à luz da sua divindade. Então, preste bem atenção. Antes de ser homem, Jesus sempre foi Deus. Então, olha, isso aqui é muito importante. O fato de Jesus encarnar, primeiro, não retira dele a condição divina. Segundo, mantém nele a divindade. Terceiro, a partir da encarnação, Jesus é homem e Deus para sempre. Deu para entender a equação aí? A partir da encarnação, Jesus é homem e Deus para sempre. Isso é muito importante. Jesus será homem para sempre. Professor, cadê os textos para que eu não fique em achismos? Vamos lá. João capítulo 20, verso 25 ao 27. Lucas capítulo de número 24, verso 39 ao 42. Para quem é aluno, está aparecendo aí na sua tela o slide. João capítulo de número 4, verso de número... João capítulo de número 1, verso... Atos 1, verso 11. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 1, e capítulo de número 15, verso de número 8, e Apocalipse 1, 13, bem como também Mateus 26, 29. Então, todos esses textos mostram, evidenciam. Primeiro, Jesus era Deus antes de ser homem. Assumindo a condição humana, continua sendo Deus, agora Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. E uma vez assumida a condição humana, todos os textos que eu acabei de vos trazer evidenciam, comprovam que Jesus sempre terá agora corpo humano, ainda que glorificado, mas a natureza humana de Cristo continuará com ele, juntamente com a natureza divina. É muito importante essa percepção para que nós possamos ter uma boa construção teológica da revelação de Cristo. Muito cuidado com essa questão, ok? Então, estamos tratando dos nossos slides aqui.
agora nós vamos voltar para a nossa apostila. Pega a sua apostila aí, acompanha comigo, tá bem? Nós acabamos de falar um pouco sobre a humanidade e a divindade de Jesus. E na sua apostila, na letra E da sua apostila, aí do segundo ponto, letra E, por favor, né? Segundo ponto, segundo ponto, letra E na sua apostila. Vamos lá? Você vai perceber aí que existe um cronograma, um quadro, né? Com aquelas apresentações que Deus faz no Antigo Testamento e que Jesus também as usa no Novo Testamento. É mais uma comprovação da divindade de Cristo. No Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 13 e 14, Deus se apresenta como o Eu Sou. Em João capítulo de número 8, verso de número 58, Novo Testamento, Jesus se apresenta como Eu Sou. Em Isaías 44, verso 8, você deve estar acompanhando aí na sua apostila, por favor, ele se apresenta como a rocha. Em 1 Coríntios capítulo de número 10, verso de número 4, Jesus também se apresenta como a rocha. Em Isaías 45, versos 5 e 6, ele se apresenta como o Senhor, Deus do Antigo Testamento. Em Filipenses capítulo 2, verso de número 11, ele também se apresenta como o Senhor, no grego Kyrios, no hebraico Adonai. Em Juízes capítulo de número 6, versículo de número 24, ele se apresenta como a própria paz. Ao passo também que em Hebreus capítulo de número 2, verso de número 14, ele também se apresenta como a paz, né? E por aí vai, eu só quero mais uma comparação rápida aqui dentro do nosso cronograma, que os nossos alunos de teologia têm aí em mãos, tá? É que em Daniel capítulo de número 2, verso de número 47, ele se apresenta como o Senhor dos Senhores. E em 1 Timóteo capítulo de número 6, verso de número 15, ele também se apresenta como o Senhor dos Senhores. Então nós temos aqui duas grades, duas colunas de comparações que está na sua apostila entre apresentações de Deus no Antigo Testamento e apresentações de Cristo no Novo Testamento, com os mesmos termos que Deus usou no Antigo Testamento, o que mais uma vez evidencia a divindade de Jesus. Muito bem, meus irmãos, então aí nós temos outros atributos no percurso da apostila, nós temos a associação, do nome de Jesus Cristo como Filho de Deus, nós temos o caráter de Jesus Cristo, são muitas as provas, ok? Na letra A, na sequência, nós temos a santidade de Cristo, Então, temos vários textos importantes que falam que Jesus está isento de toda a contaminação. Lembra que eu acabei de falar que uma das características de Jesus era a sua impecabilidade? Então, mais uma vez aqui nós temos no caráter da santidade de Cristo uma definição de que ele está isento de toda a contaminação. Mas mais uma vez eu friso a ideia de que o fato de Cristo ser impecável ou ter como definição a impecabilidade não desqualifica a realidade da tentação. Ele sentiu na pele humana a tentação. Não desqualifica. Nem ele ser divino desqualifica que ele tenha sentido a tentação, bem como também tentado ele não poderia pecar, o que não desqualifica a sua divindade. Então é muito importante essa observação aqui, ok? Muito bem, então nós temos aqui, testemunho da sua santidade, vários textos que você pode acompanhar. Temos também a manifestação dessa santidade, tá bem? O amor dele comparado com o amor de Deus, João 14, 31, Outras questões importantes que vão surgindo durante a revelação bíblica que o caracteriza como Deus. Outra coisa importante é a sua mansidão. Eu já estou aí na página de número 3 da apostila, ok? Letra D,
a sua humildade, aí caracteriza a questão humana, né? Aí depois, na sequência, você vem a obra de Cristo. Qual a necessidade de Deus ter se encarnado? Anota na sua apostila aí, que isso aqui é muito importante. Qual a necessidade de Deus ter se encarnado? Em primeiro lugar, Jesus encarnou para que cumprisse a justiça de Deus, pois o pecado foi concebido na carne. Se o pecado foi concebido na carne, o pecado só poderia juridicamente ser vencido na carne. Então esse é o primeiro critério pelo qual há necessidade de Jesus encarnar, vencer o pecado na carne, morrer na cruz com o corpo humano, sentindo as dores do corpo humano para pagar o preço terrível do pecado. Então, essa é uma da importância de Cristo ter encarnado. Número 2, ao encarnar, Jesus vencendo o pecado e as forças demoníacas em carne, Jesus nos qualifica a resistirmos às influências de demônios e repreendê-los, uma vez que o espírito não pode ter legalidade no mundo físico. É por isso que Jesus teve que encarnar. Um anjo não poderia pagar esse preço, porque anjo, por definição essencial, é espírito. Só Jesus poderia ter pagado esse preço ao se encarnar, e por isso ele se encarnou. E ao se encarnar, o escritor Paulo, escrevendo a Filipenses, capítulo de número 2, diz: porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então havia a necessidade de Cristo encarnar, vencer o pecado, restituir o governo ao homem que se converte do reino de Deus e também desabilitar-se as influências do mal que agem de maneira ilegal, possuindo corpos humanos e até de animais. Então, o primeiro propósito, morrer, cumprir a justiça de Deus pelos nossos pecados em carne. Segundo propósito, restabelecer o domínio, a autoridade ao homem de expulsar demônios, que não tem, juridicamente, não tem respaldo para estar em corpo físico. Então, olha que profundidade é a revelação da obra de Jesus. É algo tremendo demais, irmãos. É algo forte demais. Então, esse é um dos objetivos da encarnação de Cristo, né? A sua morte redentora na cruz do Calvário. Na sua apostila, fala sobre a importância, eu já dei alguns exemplos aqui. Fala sobre a necessidade, também falei agora há pouco, resumidamente, que como o pecado foi consumado na carne, precisava ser vencido legalmente em carne. Então, por isso, Jesus tem que assumir por isso ele tem a necessidade de encarnar, né? Aí tem algumas questões relacionadas à sua natureza aí na apostila, tá bem? A natureza de Cristo na apostila. Olha, muita coisa boa aqui, viu, gente? A sua natureza foi pré-determinada, porque Deus não é pego de surpresa. Algumas pessoas fatalistas que pensam que Adão pecando, Deus teve que agora criar um novo plano, um plano B. Não existe plano B. Com Deus só existe o plano A. Que fique bem claro isso para todos nós, alunos de teologia. O nome dessa visão, tecnicamente falando, que a gente vai estudar depois no bacharel, é visão supralapsariana. É uma definição teológica que diz que Deus não é pego de surpresa. Antes que o homem caísse, já havia um plano estabelecido. É por isso que Isaías diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
Então é muito forte essa questão aí, viu? Então Deus, a vinda de Cristo foi predeterminada, a sua morte vicária profetizada, o sacrifício sacerdotal por nós, e que até hoje ele exerce o seu sacerdócio diante de Deus, também é comprovado na palavra. E por fim, Jesus promove a redenção. Anota aí na sua apostila, por favor, o que é redenção. Redenção é a soma de 3 definições teológicas concernentes à salvação. Mais uma vez, redenção é a soma de 3 elementos ou 3 etapas da salvação. Primeiro, justificação. Justificação não é o que Jesus faz em mim. Justificação é o que Jesus fez por mim ao morrer na cruz do Calvário. Com o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, Jesus pôde, na verdade, pagar todo o preço, a dívida do pecado, coisa que eu não poderia pagar. Ainda que eu morresse de maneira horrenda, como ele morreu na cruz do Calvário, como eu sou descendente de pai e mãe e nasci nessa terra e debaixo de pecados, eu não poderia pagar o preço da minha própria redenção, ainda que morresse em uma cruz terrível, na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que precisamos aprender, a primeira etapa da salvação é a justificação. Jesus fez por mim o que eu não poderia fazer, isso me desqualifica totalmente. Segundo, vem a santificação, regeneração. A nossa mente é mudada, o nosso coração começa a ser transformado, nós começamos a viver em novidade de vida, o velho homem é sepultado e a gente é chamado a viver em um novo plano, uma nova página da nossa vida. Nós somos até comparados como uma criança que nasce do ventre da mãe, e Jesus usa um termo para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O que é o nascer de novo? Todos nós sabemos que dentro do útero da mãe tem água, e quando a bolsa se rompe, a criança vai nascer. Espiritualmente falando, é como se eu e você, já na fase adulta, ao sermos batizados ali, um símbolo da nossa confissão e salvação, ao sairmos de dentro das águas do batismo, fosse um exemplo de que a bolsa rompeu, a bolsa da mãe rompeu, a bolsa da graça rompeu e nós nascemos de novo. Então, é uma regeneração. E depois vem o processo de santificação, que é diário, que é todos os dias, faz parte da caminhada do cristão. Todo dia lutando contra pecados, contra pensamentos ruins, contra tentações da terra e vencendo. Então é o processo de santificação. Justificação, recapitulando, anota aí, é o que Jesus fez por mim, porque eu não poderia fazer. Regeneração é o que Deus faz em mim a partir do momento que eu me converto. E santificação é eu e Jesus trabalhando em conjunto, e o Espírito Santo, para uma melhoria, um padrão de maturidade, um crescimento espiritual, uma separação deste mundo, e é um ato contínuo. Ok? Muito bem, meus irmãos, já estamos terminando a nossa aula aqui sobre Cristologia. E aí já no ponto 2 da sua apostila tem a ressurreição de Cristo. E eu quero voltar de novo aos nossos slides aqui, tá bem? Nós falamos sobre a origem humana de Jesus, falamos sobre a origem das razões da encarnação, tá bem? Por que Jesus teve que encarnar? Por causa da queda do homem, né? Na apostila aqui, nos slides também tem algumas coisas muito importantes para se analisar, para se observar, tá bem? Aí no slide eu vou colocar o slide à disposição também de vocês, vou mandar para vocês particularmente o slide, para que vocês tenham também esse material paralelo, porque no slide você tem algumas questões muito importantes do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, você vai ver a contribuição dos judeus depois do cativeiro babilônico para a vinda do Messias, e até mesmo a contribuição de alguns impérios.
como o Império Grego, que traz assim uma mentalidade elevada para se pensar sobre coisas espirituais para além do natural, da carne, tá? E até mesmo os romanos, que contribuíram com as estradas, com a Pax Romana, aquela paz que teve em todo o Império, onde homens poderiam comercializar, poderiam ir e vir, né, sem nenhum problema, e tudo isso contribuiu para a vinda de Cristo e para o início dessa propagação do Evangelho. Então, eu vou mandar o slide, você também vai olhando o slide com calma, tá bem? Eu quero apenas voltar naquela figura, naquele slide lá do início, onde tem as duas naturezas de Cristo. Vamos colocar ele de novo aí, para a gente fazer um fechamento aqui, tá bem? As duas naturezas de Cristo. Olha aí, a natureza divina e a natureza humana. Eu queria que você pegasse seu caderno, ou se quiser riscar aí na sua apostila, se você tiver impressa, anote isso aqui. Essa doutrina é conhecida como união hipostática. O que é uma união hipostática? A união hipostática é a junção das duas naturezas, a natureza divina de Cristo e a natureza humana. O nome disso é união hipostática, é uma definição teológica, tá bom? Agora, como compreender que o Cristo homem carregue a divindade dentro dele? Como entender isso? Como resolver essa equação? Aí eu preciso que você olhe para a revelação que Paulo trouxe à igreja em Filipos, Filipenses capítulo de número 2, verso 5 a seguir, quando Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo achado a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, abriu mão da sua glória e assumiu a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se à morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então o texto continua lá. Então precisamos compreender aqui, essa explicação de Paulo, ela é fenomenal, porque aqui é possível compreendermos como essas duas naturezas convivem dentro do mesmo ser, sem entrar em conflito. Jesus foi 100% homem? Com certeza, os textos aí, é muito texto na apostila, é muito texto aqui na aula, isso é fato. Agora, conceber a ideia de que ser 100% homem também comporta ser 100% Deus é mais difícil. Então, como é? Jesus, ao assumir a humanidade, ele deixou de ser divino? Não pode, senão ele deixaria de ser Deus. Como é então que a gente administra isso, ou que ele administrou? Lá vai. É que Jesus, ele é tão Deus, Deus é tão Deus, que Deus tem a capacidade de guardar a sua glória dentro dele mesmo. O que é a glória de Deus? É as virtudes, é a manifestação do divino em sua plenitude. Quando Paulo, escrevendo a Filipenses, a igreja em Filipos, nesse texto que eu falei, capítulo 2, verso 5 a seguir, quando ele diz: mas aniquilou-se, que é uma tradução do grego, né? Abriu mão da sua glória. Aqui a realidade é a seguinte: é como se Jesus, sendo Deus e ele pode tudo, tivesse a capacidade, não de perder a sua glória, de deixar para lá, de tirar de si, mas de guardar dentro de si, a ponto de se relacionar com os homens e com as coisas da terra a partir da sua humanidade, sem perder a glória que foi guardada. A glória foi guardada para que a humanidade se expressasse na sua totalidade. Então, o divino continua sendo divino e o humano continua se expressando na sua humanidade. Deus abençoe os amados irmãos. Até a próxima aula, querendo Deus. Faça uso dos slides, faça uso da apostila e eu tenho certeza que Deus vai muito te abençoar nessa matéria tão maravilhosa. Estamos caminhando no básico. Hoje terminamos a matéria Cristologia
Muitas outras matérias importantes virão e eu espero que você continue essa caminhada teológica até o bacharel, pois lá no bacharel nós vamos tratar desse assunto com mais profundidade. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima aula, querendo Deus. Um grande abraço!